Meu nome é Rani Saraiva, eu sou autora aqui de Nova Iguaçu. Foi a primeira vez que eu fiz uma tiragem muito grande de livros, assim. Para autor independente, 1000 livros é muita coisa. Assim, eu sempre quis fazer um livro infantil, mas por questões financeiras a gente nunca consegue. Quando eu me inscrevi no edital, algumas vezes você não precisa ter as ilustrações, mas eu já tinha um livro meio pré-pronto. Então ele já estava ilustrado, porque eu já estava com uma conversa com uma amiga que ilustrou. E aí a gente envia esse pré-projeto e dentro você também já tem as etapas de produção. Tem pré-produção, produção, pós. Tem todo um cronograma para realizar o livro. Então quando você é contemplado, você tem que seguir esse passo a passo. A minha ideia com esse livro era fazer com que as pessoas tivessem acesso a ele. Então assim, o livro ainda é um objeto muito caro, principalmente livro infantil. Então, assim, circular dentro das bibliotecas comunitárias é muito importante. E ver que esse trabalho, ele tem, toda vez que você doa, né, entre aspas, né, um livro para uma biblioteca comunitária, você tem um retorno, assim, incrível das crianças, porque elas realmente são leitoras, elas leem. As pessoas falam que o Brasil não lê, mas não lê porque não tem oportunidade de leitura, né? Então, falta um pouco de acesso realmente ao livro. A criança tem um olhar muito mais sensível, talvez, não sei se é essa a palavra. E isso me deixa muito encantada. Eu sou uma leitora de livro infantil, antes de eu publicar livro infantil. É muito difícil escrever literatura infantil. As pessoas acham que assim, escrever um livro infantil é super fácil. Não é, porque você tem que ter um cuidado com cada palavra. Quando eu escrevi a Joaninha, eu escrevi de uma forma, a gente passou por uns leitores beta, e aí eles apontaram coisas que não gostaram, e aí eu mudei. Depois disso passou por uma editora, sabe, uma pessoa que tem uma especialização em literatura infantil, então lá foi falando, troca essa palavra, não funciona aqui, funciona ali. Eu falo a gente porque eu acho que o livro não é um trabalho só do autor, entendeu? Ele passou por muitas mãos, então até ter o produto final, que eu achava mais difícil escrever livro infantil do que eram juvenis. Eu achava mais fácil escrever uma literatura fantástica juvenil do que um livro infantil. O grande desafio é que a gente é sempre um autor independente, né? Então a venda é sempre um problema. As pessoas não estão muito acostumadas a comprar livros em espaços que não sejam, sei lá, na Zona Sul, ou num evento como a Bienal, então elas têm um pouco de relutância, assim. Então, eu acho que a questão da venda é um grande desafio dentro da Baixada. Quando o livro chegou na minha casa, eu tenho um pequeno de 3, né? Eu achava que o livro era para de 5 até uns 8, 9. Só que ele foi meu primeiro leitor, assim, bem pequerrucho, que pegou o livro e começou. E aí ele tinha um aninho, um pouquinho, ele começou a pedir. E aí eu comecei a ler para ele. E aí eu descobri que as crianças de 1 ano e meio super adoram o livro, entendeu? Hoje eu acho que é de 0 até uns 8, 9. Porque ele tem uma temática muito lúdica, então as crianças já para 9 e 10 elas já estão numa outra pegada. Falta investimento, né? Se a gente tivesse mais editais, talvez, ou mais pessoas que arcassem, porque o livro é um produto caro, né? Mas, por exemplo, o livro infantil, como eu te falei, é muito caro, então assim, você precisa de ter um investimento alto. E a maioria das pessoas não, quer dizer, vou dizer que 98% das pessoas não tem como investir, porque é muito caro, entendeu? Tem muita gente bacana produzindo livros e eu acho que tinha que ter mais acesso aos livros dessas pessoas, assim. Então eu acho que você, leitor, seria bacana procurar um autor da sua cidade para ler e conhecer o trabalho. Eu gostaria muito de poder doar livros mais e mais, porque quanto mais você doa, você amplia o acesso à leitura, né? Então esse é meu objetivo como autora, eu quero que as pessoas leiam.